Salve, Paulão. Vamos aguardar o povo chegar aí. Vamos ver se o povo chega aí, que é para poder a gente iniciar. O som tá bom aí? O som, a gente tá olhando aqui para ver se ele vai cair ou não, né? Porque graças a Deus, né? Ainda bem que tá melhor. Vamos aguardar aí para ver se chega mais um pessoal aí para a gente começar o trabalho. Vamos dar aí uns 5 minutos, 2 minutos para o povo chegar. Por isso que a gente entrou até com um certo 2 minutos adiantado, para a gente dar esse espaço para o pessoal. Boa noite, Drica. Bem, deixa a gente começar a fazer o ensaio, né, do trabalho da noite de hoje. Nós hoje iremos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Confesso para vocês que eu tenho uma semana dormindo mal diante do tema que a gente teve que estudar para poder fazer o trabalho. Aí vocês devem estar perguntando assim, mas dormindo mal por quê? Porque depois do tema eu descobri que tudo que eu aprendi não serviu de nada, que eu vou ter que reaprender tudo de novo. E eu espero, né, que depois que a gente terminar o trabalho de hoje, vocês também percam muitas noites de sono em Jesus. Bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, o maior mandamento da lei. E o Evangelho ele tem uma característica interessante. Eu acho que a gente deveria ler o Evangelho mais, estudar o Evangelho mais. Porque todo o Evangelho ele tem pensamentos e ensinamentos de Jesus. E lá no Evangelho, nesse capítulo 5, capítulo 15, item 5, o maior mandamento, ele diz o seguinte, que a caridade e a humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Aí quando eu li isso aqui, caridade e humildade, eu botei minha barba de molho. Por quê? Vocês devem estar perguntando. Porque hoje nós vamos falar de uma palavrinha chamada humildade. Que de nós somos. Não sei se vocês concordam, né? Somos caridosos, já fazemos caridade. Mas aí quando parte para a questão da humildade, aí a gente
é reprovado na lição. Porque a gente não tem, na verdade, ainda a humildade necessária para alcançar o reino dos céus. E se nós formos lá para o livro Céu e Inferno, lá no capítulo dos Espíritos Felizes, na sua maioria, os Espíritos Felizes não eram doutos, não eram conhecedores das letras humanas. A maioria deles eram pessoas simples e pobres. Mas falar de humildade é uma coisa que leva a gente para um certo pensamento interno e direto. Porque, o que leva a gente a buscar as religiões, todas as religiões, é a salvação. É o que nos leva a buscar as religiões e a salvação. Só que o Espiritismo, a salvação está na consciência tranquila, na paz de consciência. Mas por que nós dormimos todos os dias e não temos a paz que tanto procuramos? Pensemos aí. Dormimos todos os dias e não temos essa paz que procuramos. Ainda não estamos em paz. Nesses momentos que a gente está vivenciando recentemente, estamos em paz? Por que não estamos em paz com a nossa consciência? Há um exercício, que é o exercício da humildade, que esse é no Sermão do Monte, né? Que é o bem-aventurados pobres de espíritos. Nós já conversamos com algumas pessoas sobre ser pobre de espírito, e nessa pesquisa que nós fizemos, algumas pessoas diziam que ser pobre de espírito é uma pessoa sem valor nenhum. O outro dizia que ser pobre de espírito é uma pessoa desprezível. E não é a realidade do que Jesus estava propondo para os seus discípulos. Ser pobre de espírito é ser desprovido de materialidade, principalmente de sentimentos egóicos. E nós, por isso, não sei se vocês perceberam que nos cards que nós colocamos aí, estava lá escrito: pobre de espírito, bem-aventurados pobres de espíritos, uma proposta de desidentificação do ego. E nós, falar de humildade é uma coisa que ainda nos incomoda, porque nós não temos uma certa humildade diante de alguns fatores que a gente vai trazer para vocês. Aqui a gente tem a questão da salvação, né? Que a caridade e a humildade seria a proposta para se salvar. Orgulho e egoísmo, a proposta para não se salvar, vamos dizer assim, né? O Evangelho, a humildade é um ato de submissão a Deus. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, vamos ser sinceros. Quantos de nós, quando está passando por dificuldade, a gente se submete àquela situação, sem queixar-se, sem falar mal dizer a Deus, e aguarda o momento certo que as leis nos tirem daquela situação que a gente está vivenciando?
Na nossa maioria, a gente tem o comportamento da queixa, da reclamação. A gente não aceita as provas que nós fomos submetidos. E aqui ele diz assim, ó, Deus prefere o humilde e o ignorante do que o educado que acredita em si mesmo do que em Deus. Fala a verdade mesmo, a gente não se acha às vezes, né? Tem gente que se acha o último biscoito do pacote. Querendo saber o que era o último biscoito do pacote, que eu vejo muitas pessoas falando isso, né? E eu queria descobrir o que era. Diz que o último biscoito do pacote é aquele quando você está comendo com uma outra pessoa, 2 ou 3, e ele é disputado para poder ser o último que alguém vai comer. Esse é o último biscoito do pacote. E nós temos muito isso no nossos comportamentos. A gente às vezes acha que somos preferidos de Deus simplesmente porque a gente tem conhecimento, ou porque nós somos formados, temos formação, e não é por aí. Se nós formos observar no livro lá, Céu e Inferno, os espíritos felizes, na sua maioria foram pessoas que passaram poucas e boas, principalmente limitações materiais. E quando você vai ver alguns outros que tem lá, muitos doutos, eles sucumbiram no meio do caminho, né? Sucumbiram e não participaram desse reino dos céus. E a proposta nossa de Deus para a gente se desidentificar. Eu não sei se vocês se recordam que essa palavrinha vem nos acompanhando desde a primeira live que a Alice fez com relação a esse tema, a desidentificação. O sentimento de humildade nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que se devem mutuamente e conduz ao bem. Se nós formos analisar, nós não somos humildes, principalmente quando a gente faz alguma coisa que, digamos assim, aquela coisa que vai abalar a estrutura da instituição, ou do trabalho, ou do nosso lar. Aí a gente fica doido que alguém ingesse o nosso ego, que elogie. Quem de nós temos a coragem de, ao invés de, quando faz um trabalho esplendoroso, ao invés de querer esperar os elogios das pessoas, se recolher e agradecer a Deus por não ter se exaltado? Complicado, pessoal, que a gente não faz isso. Vamos mais para frente aqui. E de humildade, ele vem nos chamar a atenção de que você pode fazer toda a caridade do mundo, pode fazer a caridade. Se você não for humilde de coração, até vai adiantar alguma coisa para aqueles que você fez, mas para mim, com relação ao reino dos céus, não vai adiantar nada. E Jesus, ele vem há tempos, em todo o Evangelho, Jesus nos convida a um exercício de desprendimento total. Olha o que ele diz lá no Evangelho: aquele, portanto, que se humilha e se tornar pequeno como essa criança, será o maior do reino dos céus. Vocês já perceberam que a criança,
ela acaba de brigar agora com o coleguinha, os pais ficam de mal um com o outro e depois elas voltam a se falar tranquilamente, sem nenhum ressentimento. Já perceberam isso? Já perceberam que a criança ela tem uma facilidade do perdão, uma facilidade de esquecer as coisas? Era a proposta que Jesus fazia para a gente esquecer, a gente se igualar à criança, ser puro. Aí ele vai mais à frente. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Aí eu pergunto para você, escravo tem posição de destaque? Escravo tem posição de destaque, pessoal? Não tem. O escravo, na verdade, ele é desprezado todo o tempo. Ser quem mais serve o outro, não dá destaque. E nós vamos descobrir depois porque a gente gosta do destaque. Quando fordes convidados para as bodas, ide colocar-vos no último lugar. Essa proposta é desafiadora. Porque quem de nós, quando é convidado para uma festa, a gente senta no último lugar? Na nossa maioria, nós queremos um lugar de destaque. E ficamos pedindo, querendo alcançar o reino dos céus. Não sei como a gente vai alcançar o reino dos céus. E Jesus, ele vem todo o tempo. O que ele nos traz é o pedido: se humilhe. Aí eu tenho uma coisa que eu digo sempre aqui na instituição, né? Isso eu falo com o pessoal que, às vezes, quando eu estou conversando com as pessoas, de fato, o que é ser caridoso, a gente agradecer aquele que precisou da gente e não daria com a mão esquerda, deixando que a direita soubesse. Já pensamos desse jeito? Que aquele que nos chega com a proposta de a gente fazer a caridade, pode ser que seja justamente para testar a nossa humildade perante o Pai Criador? E a gente achando que está fazendo muita coisa. E a proposta não é essa. A proposta é você, o contato com a dor do outro, você testar, não, você educar sua humildade diante do Pai Criador. É só a gente analisar. Por que é que Deus permite que eu tenha contato com determinadas pessoas necessitadas na rua, ou na minha porta, ou na casa espírita, ou na casa religiosa? Por que é que justamente eu? Seria para poder eu exercitar a minha caridade ou a minha humildade? E aí a gente faz o seguinte: vamos usar. Aí, no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio Filho, ele traz uma proposta para a gente chamada de desidentificação do ego. Que ele diz que todas essas nossas manifestações, elas são manifestações egóicas do ego. E o ego não é coisa ruim, não é que seja ruim, mas o ego, quando a gente está agindo de forma egóica, a gente pensa primeiro em nós e na família. É assim que a gente age. Primeiro eu e minha família. Vocês querem ver
live. Quando apareceu a ideia da quarentena, todos correram para comprar máscara e comprar álcool. Teve pessoas, eu vi um rapaz numa farmácia comprando tanta vitamina C que eu disse, não entendeu que o corpo só absorve 1%, acho que é 1%, é 2% de vitamina C diária. Não adianta levar tanta grama assim. Mas na verdade era uma manifestação do ego dele em proteger-se e proteger a família dele, que ele está certo. Mas a gente precisa entender que você é humilde de coração, você protege a você e protege aqueles que são seus irmãos de uma forma muito tranquila. E aí, essa questão da caridade e da humildade, no Evangelho tem algumas passagens no livro Céu e Inferno. Uma certa feita, nós... Veja se não é o seu aí, viu, Drica? Nós estávamos fazendo um trabalho de rua ali na Baixa do Sapateiro, de ressocialização, na época, e foi que estava deitado em uma marquise, e ele estava deitado nos papelões com um cobertor, e uma das nossas parceiras de caridade encostou, chegou de junto dele e perguntou a ele assim: meu amigo, o que é que o senhor espera da vida? Eu disse assim comigo mesmo, ele com certeza vai responder que vai querer estar no palacete. Eu com a minha situação egóica, com meu lado sem humildade. E observe qual foi a resposta desse senhor. Ele olhou e disse assim: minha filha, você está vendo esse papelão que eu estou deitado? Ela disse: estou vendo. Pois é, foi Deus que me deu. Você está vendo esse chão que eu estou deitado? Obra de Deus. Esse cobertor também é obra de Deus. Então o que é que eu espero da vida? Só espero quando eu sair dessa terra, eu estar com Jesus. Isso, acredite, pessoal, só essa semana eu vim descobrir que aquele senhor era humilde de coração, era um pobre de espírito, quando eu lembrei da história. E aí Alírio, ele vem com a proposta do psiquismo humano. Ele chama a atenção do self versus ego. E ele diz que o ego é fruto da imperfeição e ignorância. Diz também que é a camada de ignorância que envolve o ser essencial. Se nós formos analisar essa questão do ego, vamos tentar entender aí essa camada. O que ele fala, o que uns falam que é a camada essa camada de ignorância que envolve o ser essencial, nós chamamos de corpo espiritual. Então, qual é o papel nosso na Terra? É se desvencilhar de materialidade, de matéria, que seria essa camada que envolve o ser essencial. Aí vamos lá, sair daqui, vamos lá para o Livro dos Espíritos, pergunta 23 e seguintes. Kardec pergunta aos espíritos: como é que foi criado? O que é o espírito? A 23. E responde para ele: princípio e intenção. Tem outras
outras traduções que diz que é o princípio inteligente. Gosto dessa primeira, que é da criação, que é de Deus. E aí ele pergunta assim: mas como é que foi criado o espírito? Aí a resposta é direta, simples e ignorante. Eu que não tenho o que fazer, às vezes, peguei a palavra humildade essa semana e vai eu lá para o dicionário procurar saber o que é humildade. Quando eu cheguei lá na palavra humildade, o que é que eu encontro? Uma das definições de humildade é simplicidade. Ou melhor, é espírito. Entenderam? Uma das palavras, das definições de humildade é ser espírito, é ser puro. Que simplicidade também é pureza. É você se desvencilhar de camadas materiais e tornar-se simples ou puro. E ele sai de lá e diz assim, ele diz que o ego, Alírio diz que o ego, quando o princípio inteligente inicia o seu estágio no reino hominal, observe isso, traz como herança toda uma carga de energias instintivas relacionada à sua sobrevivência, que culminarão na formação do ego do ser humano. Nós, quando fomos criados, quando começamos a animar o corpo humano, nós trouxemos todas as cargas, digamos assim, essas cargas das escalas evolutivas, de todas as escalas evolutivas, trouxemos essas cargas. E essas cargas que nós trouxemos, que foram dos processos de evolução, nós vamos ter que nos desvencilhar dessas cargas para nos tornarmos humildes e puros, né? E ele continua, né? Aí Joana de Ângeles, aqui no livro Momentos de Meditação, ela diz lá, que o ego é a herança do primarismo animal a ser direcionado. Joana de Ângeles. Entende? Aí Alírio volta mais na frente e fala novamente: ignorância a ser transformada no que somos. Observe, é o ego, uma ignorância, um desconhecimento nosso, mas a gente precisa transformar ele no que somos. Então, essa proposta de desidentificação, ela é muito precisa. Aí vamos para frente mais. Ele diz aqui mais ainda, olha, espírito ignorante, perfectibilidade e o livre-arbítrio. Ele diz aqui que a gente tem um problema de alimentar a negatividade do ego. Nós adoramos alimentar o ego. E vocês vão ver como é isso que acontece. Observe. Vamos lá para as manifestações do ego. Todo mundo agora, como eu me identifiquei, vocês vão se identificar também com a fé em Deus. Eu não posso ficar com isso só para mim, né? Ó, o egoísta, ele leva tudo para o lado pessoal. Vocês concordam com isso? O egoísta leva tudo para o lado pessoal. Deve ser a sua internet, viu, Gil? Porque só a sua é a de Driga que travou aí agora. Outra coisa, o egoísta adora xingar. O egoísta são manifestações do ego, viu? Adora julgar o outro. Falar que o outro não está fazendo certo, que o outro não acertou, que o outro não tem razão. Isso é manifestação do ego. O egoísta adora de tudo. Nada está bom para ele.
E o egoísta, ele adora reagir a situações, principalmente quando ele está em situações de conflito. Quando ele percebe que ele vai perder a razão, que ele não tem razão, ele reage a tudo. O egoísta, ele tem uma necessidade de estar certo. Vocês conhecem alguém assim? Que tem a necessidade de estar certo? Ele está sempre certo, o egoísta, ele nunca está errado. Outra coisa, negatividades do ego, estamos falando desse sentimento agora sempre, né? Observe, estamos falando desse sentimento. Há uma negatividade do ego, raiva. Mas quando a gente sente raiva, eu até pontuei aqui numa pesca minha aqui, deixa eu pegar aqui minha pesca, que eu pontuei. Quando alimentamos a raiva, nós alimentamos o nosso ego. Nós, ficamos inchados do ego. Depois que você extravasou toda a raiva, aí você diz assim para a sua alma: minha alma, agora eu estou feliz, porque eu fui o cara ou a cara. Mas adiantou o quê? Muitas vezes depois você fica com vergonha. Quando tem consciência, né? Vamos dizer assim, quando já é religioso, fica com vergonha. Mas quando não tem religião, não tem vergonha certa. Outra coisa, o ódio também é uma negatividade do ego. A tudo você sente ódio, você está usando sua negatividade do ego. Egoísmo é negatividade do ego. Outra coisa, ressentimento. A pessoa lhe fez, você fica ali, alimentando aquela porcaria dentro de você. É negatividade do ego. Depressão é negatividade do ego. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela teve aí a live da ansiedade, e a pessoa me perguntou, disse que ela não estava conseguindo, algumas coisas, né, tudo fazia, estava chorando. Ela disse para mim que ela estava achando que ela estava ansiosa. Eu disse: ela não, isso não é ansiedade. Isso você está com... Perguntei até para a minha doutora, né, que eu tenho uma doutora que me responde isso aqui, que é expert nisso. E aí eu disse a ela assim: você não está com ansiedade, isso são sintomas de depressão. Outra coisa, o medo é negatividade do ego. Tanto é negatividade do ego que no dia do medo, muita gente teve medo até de fazer perguntas. Isso é negatividade do ego. Outra, ciúme é negatividade do ego. A ansiedade também é negatividade do ego. E violência é a negatividade do ego. Quando a gente responde com violência é porque a gente não quer ser descoberto a nossa verdadeira personalidade. Aí a gente reage com violência. Se vocês quiserem acompanhar isso no livro, está lá no livro, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio Filho. Vamos lá mais. Agora a gente vai falar das personalidades do ego. Observe. Puritano. Conhecem alguém assim? Quem é o puritano? É aquele que está sempre, sempre o certo, sempre puro. Num planeta de provas e expiações, isso é impossível. Não adianta a gente ficar achando que é. Puro aqui nesse planeta só teve Jesus. A gente tem que buscar a purificação, mas não querer. Eu acredito que o puritano sofre horrores. Uma pessoa puritana sofre muito,
porque quer ser o que ainda não pode ser. É uma personalidade do ego dele. Outra coisa, perfeccionista. É uma personalidade do ego. O perfeccionismo, aquela pessoa que é tudo certinho, do jeito dele, se não for do jeito dele, não presta. Isso é um baita de um egoísta. Isso é a manifestação da personalidade do ego. Outra, o mártir, o apiedado é aquele que se apieda de tudo. O eufórico, também uma personalidade do ego. Eu não vi aqui quem é. Você é o que, Gil? Você respondeu aí. Perfeccionista é Gil. Na verdade, todos nós temos todas essas personalidades, né? Não é que ela seja ruim, né? Não é que ela seja ruim. É uma situação normal. O que nós precisamos é trabalhar isso em nós, que nós vamos perder isso com o tempo. E isso não pertence ao ser inteligente que é o espírito. Eu acabei de condenar todos porque, Nery, eu não condenei ninguém. Eu também estou no meio da condenação, então. Porque eu sou igual. Eu disse, você não percebeu? Eu consegui dormir a semana toda. E eu não vou deixar de vocês dormir também. Eu tenho que passar para vocês aquilo também que eu não consegui dormir. Entendeu? Vamos lá agora para os prazeres do ego. Deixa eu tô aqui, eu dei uma paradinha porque eu tô tentando ver o que vocês estão escrevendo aqui. Olha, quando eu disse o pessoal que ia mexer com muita gente hoje, eu já sabia disso, né? Observe, os prazeres do ego. Comida. A pessoa egoísta come de forma exagerada para poder se esconder atrás esconder o ego. Sim, senhora. Sexo também é prazer do ego. Outra, drogas. Tem gente que resolve usar álcool, seja lá o que for, para poder, muitas vezes, se esconder do próprio ego. Adoração. O povo que fica dentro da igreja só adorando, esquece de ser humilde. Isso são prazeres do ego. Aí você vai adorar e esquece de ser humilde para poder se salvar. A tal da salvação. Maledicência. Não tem isso. Eu acho que aqui não tem ninguém maledicente. Não acredito. Come exagerado para não deixar para os outros. Justamente isso, viu, Drica? Perfeito. Até isso também é ego. Outra coisa, consequências da vivência egóica. Vocês vão ver as consequências desses comportamentos. Energias grosseiras. Aí a gente fala, quando a gente começa a ter esses comportamentos egóicos, aí a gente fala, foi isso que eu falei para a menina nessa semana, eu disse a ela, olha, eu quero que você entenda que eu sou advogado de obsessor. Quando eu falei a ela que não era nenhum obsessor que estava tentando ela. Ela fez assim, vem você com suas teorias. Eu digo, olha, eu estou defendendo o meu cliente aqui, vou logo avisar, viu? Eu estou defendendo os meus clientes, ele não tem nada a ver com isso. Observe, você exagerou aqui nos seus prazeres egóicos, e aí vem para cá energias grosseiras que você adquiriu. O que é que o obsessor tem a ver com isso? Ele tem o que a ver com isso?
Nada. Outra coisa, você exagera no processo sexual, aí você tem uma fadiga. O que é que o obsessor tem a ver com isso? Você usa droga, seja qualquer tipo de droga, álcool, droga lícita, não lícita, seja ela a própria comida, às vezes torna-se droga, e depois quando você sai daquele torpor que você está, você sente um vazio existencial. Aí corre para casa espírita ou para casa religiosa para poder tirar o capeta ou obsessor. O que é que ele tem a ver com isso? Se você foi que exagerou nos prazeres. Outra coisa, você vem para cá, adora, com a maledicência, perda da vitalidade, você começa a ficar sem vitalidade. O que é que os espíritos têm a ver com isso? Nada. Todo exagero que a gente comete nessa questão do ego, todo exagero que nós cometemos, ele vai ter uma consequência na vivência egóica. Aí é que tá, viu, Nery? Nery fez uma pergunta aqui que eu me fiz essa pergunta a semana toda, Nery. Como eu posso fazer, como nós podemos servir ao outro sendo assim? Ainda bem que a gente já está servindo. Senão a gente estaria pior. Entendeu? Mas observe, quer ver uma coisa? Do nosso ego. A gente, quando vai preparar uma palestra como essa, na questão da vida dos outros, que parece que a gente, porque está falando aqui, a gente não fala da vida dos outros, a gente fala assim, a gente fala. Mas aí vamos supor, leva uma semana que a gente está estudando, a gente deixa de falar, mas depois que passa isso aqui, a gente começa de novo a entrar na gandaia. Mas isso quer dizer que a gente não está se exercitando? Tá. Lembre-se, o ego é uma conquista nossa, foi um processo encarnatório, do processo evolutivo. Nós vamos ter que nos divorciar desse ego, é diferente, mas é uma conquista nossa. A gente vai precisar trabalhar isso. Esse material, ele vai estar disponível para quem quiser depois sofrer junto comigo. Ele vai estar disponível. Se quiser, eu vou disponibilizar ele. Não sei como é que eu vou fazer para disponibilizar ele, mas nós vamos tentar ver se a gente compila esse trabalho também, para fazer um trabalho presencial também, dentro da instituição. Quem quiser assistir depois pode assistir. Mas esse é o primeiro passo. Mas vamos lá, olha. A gente não pode trazer aquilo que somos sem trazer a solução, né? Outra coisa é que ele fala aqui do livre-arbítrio, ó. Ele diz que o livre-arbítrio, ignorância a ser transformada no que somos. Observe. E a gente tem a mania de dizer assim, não, mas eu tenho um livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser. Não, a gente tem um livre-arbítrio, mas a gente tem que aprender a transformar no que somos. Observe, aí essa ignorância transformada no que somos tem lá a consciência, a prática e a aceitação. Esse daí vai ser o exercício para a gente se desidentificar. Vamos lá, para a prática agora, primeiro para a consciência, Ele diz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos vocês devem ter ele na mão. Está travando? 10 minutos eu já vi ali em cima. Que todos vocês estão com ele na mão, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz aqui, consciência. Sem a humildade, apenas os adornar de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar de forma... A gente tem mania, não, de ficar inchadão, ó, você vai ficar inchado, ó, se esconde atrás de uma capa de puritanidade,
e não demonstra a humildade, aí você se esconde atrás, mas a sua consciência sabe que você não é daquele jeito. Ninguém pode saber que você não é, mas você sabe, sua consciência lhe diz que você não é. Não adianta. Observe, todos os seres humanos são iguais na escala divina, e somente suas virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Observe esse momento que a gente está vivendo, pessoal. Esse momento é um momento, eu diria que é um momento momentoso, de novo, porque ele igualitou todo mundo, embora tenham muitos que não entenderam qual é a proposta desse momento. Ninguém, a maioria, mas ele colocou todo mundo no mesmo patamar, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Todos os seres humanos são iguais na escala divina. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que a gente ainda não aprendeu isso. É só acabar a dia que a gente bota um salto, ou bota um sapato do melhor e passa de junto daquele que não tem nada e olha com aquele olhar de indiferença. E está Deus olhando de lá para você e dizendo assim: é seu irmão, não adianta você desdenhar. Todos os espíritos têm uma mesma essência. Observe. E todos os corpos são feitos de uma mesma substância. Títulos, nomes, posições, riquezas, tudo fica no túmulo. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza dos espíritos. Vou repetir para poder a gente ouvir. Interiorizar. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza dos espíritos. Vamos agora para o nosso tempo já está terminando, é rápido demais, né? Eu não gosto disso não, mas mecanismos automáticos de reparação do ego. Vamos lá, que é para a gente se desidentificar. Raiva incha o ego. Vão anotando aí. Defesa própria. Justificativa e acusação. Se alguém, você cometeu qualquer tipo de deslize, você tem a mania de querer o erro que está errado. Não, isso é mecanismo automático do ego. Ou então acusar o outro daquilo que você fez. É outro mecanismo. Vamos lá para a prática, né? O que a gente pode fazer para se desidentificar? Críticas e acusações, injustiça. Quando você for criticado, injustiçado, você não responde nada. Aí não é fácil não, viu? Não é fácil não. Você não responder, você não se justificar. Outra prática, tolere. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai no trânsito, dirigindo, e alguém te fecha. E o camarada que estava no trânsito estava errado. Qual é o seu primeiro impulso do ego? Abrir a janela do carro e dizer para o camarada: você é burro, é? Só que você não vai fazer isso. Você vai ver ele fazer aquilo ali, nem vai chamar ele de filho de Jesus. Você vai ver o que ele fez, silenciar e depois buscar ver em você o que foi que aconteceu depois que você fez essa prática. Não faça nada e se observe. Preste atenção no que ocorre dentro de você.
Possível que você se sinta encolhendo, porque o outro fez, eu não fiz. Aí você fica numa euforia e vai se diminuindo, vai até quase desaparecer. Vou chamar você de besta ou de idiota. Aí vem a aceitação agora. Agora aprecie o espaço interno criado onde a vida intensa, pronto, que é a vida espiritual. Perceba que você não diminuiu, mas cresceu. Você acaba de se desidentificar com a forma, matéria, ilusão, defesas, medos. O ser essencial domina dentro de você, que domina dentro de você aparecerá, que é a inteligência suprema do universo. Observe, esse exercício é um exercício prático para a gente educar o ego. Práticas diárias para evitar agora. Prepare-se. Quando eu vi isso aqui, eu desencarnei. Porque vocês sabem que eu adoro a rede social. Eu desencarnei. Primeiro, se mostrar. Você tem que deixar de se mostrar. Saia do Facebook uma semana. Saia do Instagram e do WhatsApp. Tenta observar quando você posta alguma coisa no Instagram, no Facebook, se ninguém comentar, nem curtir, o que é que você sente dentro de você? Buscar atenção, deixar de estar buscando a atenção do outro sempre. Causar impressões. Expressar sua opinião. Essa é a maior virtude de prática diária. Você não se expressar, a expressar sua opinião, mesmo que você esteja certo. Se você está certo, mesmo você estando certo, você vendo errado, você silencia. Trabalho diário. Se quem quiser isso escrito, eu tenho, viu, para poder escrever. Porque isso aqui é um trabalho que eu fiz de uma palestra em uma outra cidade que tem esse material. Essa é a prática. Isso é ser pobre de espírito. Se alguém quiser comentar, até passar os últimos minutinhos que tem ali, fique à vontade. Eu percebi que vocês silenciaram. É sinal que essa noite vai dividir comigo a insônia que eu tive nessa semana. Porque para poder chegar até esse entendimento e percepção, eu perdi o sono, porque eu percebi que eu não tinha aprendido nada. Eu percebi que não adianta os títulos, não adianta as palestras, não adianta você, quantas vezes você faz para o outro, quanta caridade você faz. O que vai nos salvar é a humildade. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês por ter dividido comigo hoje os meus dias de insônia, né? Por vocês terem participado desse banquete do Evangelho. Agora eu aconselho, né, a você ler o Evangelho, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar o Sermão do Monte, que é a próxima live de sexta-feira. E se só restasse o Sermão do Monte, o que é que nós faríamos? Então eu agradeço muito a vocês pela paciência de vocês. E hoje
nós trouxemos aí coisas para poder vocês continuarem pensando e continuarem meditando. Eu sei que muitos pode ser até que queiram desencarnar, mas não vai desencarnar com essa informação que a gente trouxe. Até porque essa é a proposta nossa. A gente se desidentificar para percebermos Deus, para ser salvo pela nossa própria consciência. Muita paz no coração de todos vocês e muito obrigado pelo prestígio que você deu para a nossa instituição aí. Boa noite a todos, pessoal.